Hoje a palavra de Deus para nós está em Filipenses. Filipenses, carta de Paulo, os Filipenses, capítulo 3. A palavra de hoje, às vezes eu vou pregar em alguns lugares, qual é o nome da mensagem, qual é o título da mensagem? Vou falar a palavra para vocês aqui. A palavra de hoje é Cadima. Cadima. Pastor, me explica primeiro o que é isso para depois pregar, né? Cadima, quando eu fui a Israel, eu aprendi essa palavra. É uma palavra hebraica que significa avançar, ir para frente. É uma palavra que revela esperança, que revela fé. É uma palavra que é diferente do nosso sentido brasileiro de dizer vai para frente, levanta, avança. É muito mais do que isso. Porque Cadima, você não tem o direito de olhar para trás. Se olhar para trás, aí não é Cadima, é qualquer coisa. Mas a palavra de hoje é Cadima. K-A-D-I-M-A e uma exclamação no final. Será que você pode falar comigo assim? Cadima! Cadima! Tem homem aqui? Só o pastor. Tem homem aqui? Quem já serviu as Forças Armadas aqui? Só um? Só um? Então vamos lá. Só os homens, por favor. Diga comigo. Não. Mais forte. Vamos lá. E as mulheres? 1, 2, 3. Ei, rapaz. Que é isso? Mais moral do que os homens, velho. Vou dar oportunidade para os homens. Quando eu falo os homens, os rapazes são o quê? Eles ficaram calados na hora que eu falei, né? Vamos lá, todo mundo. Só os homens. 1, 2, 3. Tava faltando a força do Davi aí. Só faltava o Davi. O Davi falou, então, ó, de novo lá. 1, 2, 3. Só ouviu o Davi de novo. 1, 2, 3. E as mulheres? 1, 2, 3. E a igreja toda? 1, 2, 3. Vocês vão guardar essa palavra no coração de vocês, porque vocês não têm o direito de recuar. A vida do servo de Deus, do crente que conhece a Jesus de verdade, que tem liberdade no Espírito Santo, é sempre ir para frente. Cadima. Cadima é a palavra hebraica para avançar. Você não tem o direito de retroceder. Você não tem o direito de recuar. Eu não gosto muito de dizer assim, fala para o seu irmão isso aqui, mas eu vou mandar você falar isso agora. Fala para o seu irmão assim, você não tem o direito de recuar. Fala para ele a palavra forte. Você não tem o direito de recuar. Cadima. Palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ei, Jesus! Meus óculos ainda estão bem, hein? Dá para ler tudo daqui. Essa é uma palavra para a igreja. Paulo escreveu essa carta para uma igreja, daqui a pouco a gente vai contar os detalhes dela. Mas Paulo está dizendo para os seus irmãos, irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em outra versão da Bíblia, a revista atualizada diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um alvo para nós. Tem gente que nem sabia que vem para a igreja, pastor. Assim, quando você vai, eu vou para o culto. Não, o culto é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem para a igreja. Primeira Igreja Batista de Alto Rio Novo. Tem um alvo, tem um projeto. Deus tem planos, Deus tem coisas lindas para vocês. E sabe o que é que Deus diz? Eu é que sei que planos tenho a respeito de vocês. Planos de paz e não de mal, para dar a vocês uma esperança e um futuro.
Por isso que não vale a pena olhar para o passado e nem para o presente. Na verdade, nós temos que nos preparar agora para aquilo que Deus vai fazer. O pastor estava conversando comigo. Não, nós vamos derrubar tudo isso aqui. Nós vamos construir uma igreja maior, virada para lá, que vai caber mais gente. Opa, ele já está de olho no futuro. Ele já está visualizando aquilo que Deus pode fazer. Ninguém vai construir uma igreja maior se não acreditar que Deus vai colocar a gente lá dentro. Será que só sou eu que acredito e o pastor? Quem acredita que Deus vai mandar gente para encher essa igreja? Ah, meu irmão, eu acredito que o pastor vai fazer mais de um culto, porque esse negócio vai ficar pequeno. Tem um pastor amigo meu que quando ele começou a construir a igreja acreditando que ia encher de gente, ele perdeu o dinheiro, sabe por quê? Porque quando terminou a igreja não cabia mais gente ali dentro. Quem sabe eu libero essa palavra hoje aqui para vocês. A gente precisa olhar para frente, irmãos. O nosso presente é para planejar aquilo que está diante de nós. E agora nós vamos falar sobre essa carta, especificamente. Essa carta é a chamada carta... Eu sou professor de epístolas paulinas, eu adoro essa carta, porque ela é diferentona de todas as cartas do apóstolo Paulo. É uma igreja onde Paulo fala com mais intimidade, porque era uma igreja que dava liberdade para ele. E essa carta ela é diferente das outras, porque ela é chamada de a carta alegre. Ela traz alegria no seu bojo, e o tema dessa carta é alegre-se no Senhor. O tema dela está aqui no capítulo 3, versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, ou alegrai-vos no Senhor. E no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É uma carta alegre, mas você imagina, puxa vida, Paulo escreve uma carta alegre para esse povo, porque Paulo amava estar ali naquela igreja. E quando a gente ama o ambiente onde a gente está inserido, quando a gente ama, sabe, a gente tem a liberdade para entregar o melhor. Aí você me pergunta, em que circunstâncias o apóstolo escreveu essa carta? Para escrever uma carta alegre desse jeito, uma carta para cima, ele só poderia ter vindo do encontro. Mas na verdade, quando Paulo escreveu essa carta para os filipenses, ele estava preso. Ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. E ali no meio daquela dor, daquela angústia, Paulo tira forças para escrever para essa igreja que foi gerada com muita dor. Você sabe como é que essa igreja foi gerada? Paulo, o apóstolo Paulo, homem de Deus, orou a Deus, e no coração dele nasceu um desejo de ir para uma cidade chamada Bitínia. E ele começou a fazer planos, vamos para Bitínia, vamos para Bitínia. Só que, na madrugada, ele tem uma visão de um homem diante dele dizendo, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Vem para a Macedônia e socorre-nos. E aí a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e entender que Deus está direcionando a gente. E é tão lindo quando a gente vê um povo sendo guiado pelo Espírito de Deus. A gente tem uma percepção. Quando eu cheguei aqui 2 horas da tarde de ontem, a gente já percebeu, olhei para o altar e vi aqui, olha, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu disse, opa, estou num lugar certo. Aqui tem direção, aqui Deus está nesse negócio. Eu já pensei, aqui tem encontro. Aqui tem salvação, aqui tem gente lutando para salvar a gente. Aqui tem gente pagando o preço para levar a gente para o encontro. E que coisa linda é a gente poder estar num ambiente assim. Paulo estava preso e essa igreja, ela foi gerada com muita dor. Porque Paulo ouve a voz de Deus e ele deixa os planos da Bitínia, ele esquece, não, Deus está falando que eu tenho que ir, é para a Macedônia, então nós vamos agora, Silas, é para a Macedônia, os planos mudaram, Deus está direcionando a gente para irmos para a Macedônia, e ele vai para a Macedônia, e ele não tem lugar para pregar. Imagina você chega lá e não tem lugar para pregar, Deus mandou e não tem lugar para pregar, então ele vai para a beira do rio. Essa história está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, depois você dá uma lida lá. Ele começa a falar com as mulheres na beira do rio, faz uma célula na beira do rio, e de repente ele conhece uma mulher chamada Lídia, produtora, né, de púrpura, que era aquele tecido meio arroxeado, caro. E aquela mulher, ela entrega a vida para Jesus,
E aí convida Paulo para o quê? Para pregar na casa dela. Olha a célula aí, a importância da célula. Então Paulo começa a pregar na casa de Lídia, vendedora de púrpura, e ali a coisa começa a crescer. E então uma menina usada pelo inimigo começa a profetizar: olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Paulo expulsa o demônio da menina, dá prejuízo para os donos dela. Então Paulo é humilhado, Paulo é açoitado com varas, ele e Silas são açoitados com varas em praça pública, 40 varadas menos uma, 39 varadas cada um. Corta as costas e, para piorar, eles são aprisionados, levados para a prisão com toda a violência, e ali eles são colocados no tronco. Mas aí Paulo, que tinha uma visão no coração dele, porque quem tem Deus no seu coração, meu irmão, ele prega a tempo e a fora de tempo, não tem lugar difícil para ele pregar. Paulo estava pregando na beira do rio, aí começou a fazer a célula na casa da Lídia, e lá da casa de Lídia ele vai para a prisão. Acabamos o ministério de Paulo. Acabou não, meu irmão, porque quem tem o Espírito de Deus não para, quem tem a visão de Deus no seu coração não para, quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, até na pressão da fruta, meu irmão, até na pressão da fruta. E então Paulo e Silas, ao invés de murmurarem, de chorarem, eles começam a orar e cantar louvores a Deus. Então a Bíblia diz, no capítulo 16, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e os demais companheiros de prisão os ouviam. Sabe que é importante você oferecer aquilo que você tem. Eu não sei que louvor, que hino eles cantavam ali, mas aquilo começou a tocar o coração dos demais prisioneiros. Mais forte ainda, tocou o coração de Deus, meu irmão. E o que você faz aqui? Precisa primeiro tocar o coração de Deus para poder tocar no coração das pessoas. Por isso que eu chamei o pessoal do louvor aqui para fazer uma oração por eles, porque eu sei que vocês tocaram o coração de Deus, porque o meu coração foi tocado ali no momento do louvor. Se você não conseguir tocar o coração de Deus, de maneira alguma vai tocar no coração das pessoas. Mas Paulo e Silas não murmuraram, não reclamaram, não reclamem da sua vida, não murmure da sua vida. Porque Deus está agindo quando a gente menos espera. Deus vai manifestar a sua glória. E a Bíblia diz que de repente veio um terremoto que abalou as bases da cadeia e as portas de todas as cadeias se abriram. E esse terremoto foi um terremoto localizado porque ele aconteceu ali simplesmente para abrir a porta das cadeias. O carcereiro puxa a espada para se matar, porque se escapasse um preso, ele pagaria com a vida. E aí, olha que oportunidade. No meio da dificuldade, o Filho de Deus tem que saber ser diferente. Tem essa. E o que é que ele faz? Olha, não faça tal coisa. Estamos todos nós aqui porque Paulo influenciou com o seu louvor. Paulo influenciou com a sua atitude, com a sua oração. Os demais presos, ninguém quis sair. Todo mundo queria saber quem era o doido que ficava cantando ali e adorando, mesmo preso. E eles ficaram estarrecidos. E ninguém foi embora. E o que é que acontece? O carcereiro pergunta: então o que é que eu devo fazer? Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Serás salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro que vigiava para Paulo não escapar, agora pega o Paulo de madrugada, leva ele para a casa dele. Escute só. Às vezes, irmãos, Deus vai fazer de você um instrumento, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo doendo, Deus vai usar você. Paulo, ele foi levado para a casa do carcereiro, meu irmão. Olha como a história muda. E ali eles fazem uma célula de madrugada. Eu não sei que hora é a sua célula, não sei se tem gente que fica... a célula vai terminar, que hora que a célula vai terminar, que eu ainda tenho que isso, aquilo, eu tenho aquilo, outro. Na madrugada, o carcereiro lá lavando os vergões, as feridas, né? Passando lá o vinho, o óleo para desinfectar. E a Bíblia diz que na madrugada, o carcereiro e a casa dele, toda a família dele foram batizados nas águas. E assim nasceu a igreja de Filipos. Juntou a família da Lídia, vendedora de púrpura, com a família do carcereiro, uma igreja que foi gerada na dor. Uma igreja que foi gerada, sabe, debaixo de pancada. Não foi fácil, foi dores de parto mesmo, que Paulo teve para essa igreja ser gerada. Era uma igreja que Paulo era apaixonado por ela.
E essa igreja, apesar de ser uma das igrejas mais pobres da que Paulo fundou, era a igreja que mais contribuía com o ministério dele. Era a igreja que mais investia no ministério de Paulo. E essa carta foi escrita porque um camarada chamado Epafrodito, ou Epáfras, né? O apelido dele era Epáfras. Ele vai levando uma oferta para o Paulo que estava preso. Prisão domiciliar, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar as despesas. E essa igreja, sabendo do que Paulo estava passando, para tentar minimizar o sofrimento, manda esse moço chamado Epafrodito, leva lá uma oferta que Paulo está precisando, ele precisa pagar aluguel, ele não tem como sobreviver. E foram lá e levaram aquela oferta, só que chegando lá, o Epafrodito adoeceu, quase morre. Você vê isso na própria carta de Filipenses, ele quase morre. Foi uma doença terrível, uma doença maligna para matá-lo, porque Satanás não queria que a oferta chegasse aonde deveria chegar. Isso acontece também nas igrejas. Ele não queria que a oferta chegasse até onde Paulo estava. Mas a oferta chegou. O Epafrodito foi curado. E agora Paulo escreve a carta aos Filipenses e manda o Epafrodito, ou Epáfras, de volta com a carta. Leva lá a minha carta. Eu estou feliz com essa igreja, estou feliz com esse povo. Esse povo precisa receber uma palavra da minha parte. E é tão bom, irmãos, quando nós recebemos uma palavra que nos ajuda. Então foi nessas circunstâncias que Paulo escreveu para a igreja da cidade de Filipos, dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a palavra de hoje é: esqueça o passado. Esqueça o que se foi. Esqueça quem te machucou. Esqueça quem te feriu. Esqueça as decepções. Quando eu falo esquecer, não é sair da mente, porque isso está marcado. Mas é não permitir que as dores do passado afetem você hoje. E não permita sequer que as dores do presente, as circunstâncias, impeçam você de ser bênção na vida de alguém. Paulo estava preso, meu irmão. Paulo estava sendo humilhado, mas ele continuava sendo bênção para aquele povo. Eu não sei qual a situação que você está passando, não sei se você está passando por um momento de dor, de vergonha, de angústia, de sofrimento, uma escassez financeira, problemas da família, mas nada disso pode impedir você de ser bênção para as pessoas a quem você ama. Tem gente precisando receber uma palavra do céu, e Deus escolheu você para ser boca de Deus nessa geração. Deus escolheu a primeira igreja batista aqui de Alto Rio Novo para anunciar as maravilhas dele. Há pessoas que estão precisando de uma palavra. Às vezes, o próprio irmão, por cadima, avance, prossiga, retroceda. Retroceda por quê? Deus quer que você avance. Deus não quer que você recue. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38 tem uma palavra muito, muito forte. Quando a Bíblia diz: todavia, o meu justo, ele não está falando de qualquer justo, ou seja, ele não está falando de pessoas que são justas aos olhos dos homens. Ele está falando do meu justo, aquela pessoa que foi justificada pelo sangue do Cordeiro. Aquela pessoa que aceitou a Cristo e permitiu que o Espírito Santo viesse fazer morada no seu coração. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Essa palavra ela aparece na Bíblia pelo menos 4 vezes. Desde Abacuque em diante Deus vem falando: o meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Mas aí o autor de Hebreus acrescenta: se ele retroceder, se ele recuar, não se compraz nele a minha alma, ou a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus não se agrada de gente que retrocede, pastor. Vocês começaram, sabe, uma grande obra aqui. Deus está fazendo algo sobrenatural, algo lindo. Eu sei que às vezes as circunstâncias batem pesado na vida da gente, para fazer a gente desanimar, para fazer a gente retroceder. Mas lembre-se, as circunstâncias em que Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu, estava preso. E ele manda dizer ainda ali na sua prisão: alegrai-vos. Vou dizer outra vez para vocês: alegrem-se no Senhor.
Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Paulo estava motivando, porque há pessoas aí que não sabem o que nós estamos passando e nem precisam saber. Eles só precisam saber que Deus habita no seu coração e que esse Deus pode mudar a história da vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa não precisa nem de palavras, às vezes ela precisa só de um abraço. Nós fomos missionários 7 anos na Amazônia. Nós saímos de Fortaleza, nós somos de Fortaleza, né? Chamado para ir para a Amazônia. Largamos tudo, eu pedi conta do emprego. E a minha esposa linda que está ali casou com um desempregado. Aos olhos humanos, louco, como você vai casar com um desempregado? O que vocês vão fazer da vida? Nós vamos lá para Amapá. Amapá, ali no meio da região amazônica. Aí eu dizia assim, ó, só tem índio lá. Tem uns índios lá, mas não é na cidade. Os índios têm as aldeias deles. Né? E já vocês vão passar fome lá. Ah, vocês isso, vocês aquilo. Meu irmão, que tempo de aprendizado. Que tempo precioso. E foi lá que eu já ouvi um Xandinho aí, viu? Ele nasceu lá. Nasceu lá no Hospital São Camilo. Deu um trabalho para a mãe dele, Jesus do céu. Mas ele veio como bênção do Senhor e foi profética a vinda dele. Porque nós assumimos uma igreja escandalizada, porque tinha só 12 membros. Né? E no domingo seguinte a igreja amou tanta gente que só tinha metade. Então só ficaram 6. Foi um negócio sério. A igreja escandalizada, mas quando nós saímos de lá, porque nós fomos chamados para abrir igrejas, para restaurar igrejas e para abrir portas. E nós deixamos lá 3 igrejas, né? 3 igrejas quando nós saímos de lá. E quando o nosso filho nasceu, as coisas começaram a mudar. Deus fez uma mudança extraordinária. Pessoas de todos os lugares começaram a vir para a igreja. Pessoas aceitavam Jesus, muita gente aceitando Jesus. E Deus mudou a história. E foi um aprendizado para a gente. E a gente aprendeu uma coisa, que quando nós entregamos a Deus algo na nossa dificuldade, Deus abençoa muito mais. Deus abençoa muito mais. Eu sei que às vezes é até difícil oferecer um louvor, mas Hebreus diz que a Ele, pois, ofereçamos sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então quem confessa o nome de Jesus tem sempre que ter algo de bom para entregar para alguém. Mesmo que você esteja impedido, mesmo que você esteja com problemas, mesmo que você esteja na dificuldade, mesmo que você esteja no olho do furacão, na tribulação, você terá sempre algo para entregar a alguém se você estiver em Deus. Por isso, meu irmão, cadima, vá para frente, avance. Deus não se alegra com gente que recua, porque quem é o justo de Deus vive pela fé. Então, primeiro, Deus quer que você avance e não recue. Avance, vá em frente, porque se Deus está nesse negócio, a vitória é certa. Fala comigo, a vitória é certa. Mas Deus tem que estar nesse negócio, né? Deus tem que estar nesse negócio. 1 Coríntios 15, 57, Paulo está louvando ao Senhor. 1 Coríntios 15, 57, ele está dizendo, graças a Deus, ou algo tipo, louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, 57 diz, mas graças a Deus, graças a Deus. Olha aí, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que nessa noite eu estou falando para um povo que entendeu lá no encontro com Deus que o Senhor tem para nós uma vida vitoriosa. Não importa o que vier, haja o que for, Deus vai te dar a vitória. Paulo estava quando dizia ali em Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele diz, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. E vai falando um monte de coisa. E ele tinha sido ameaçado, espada, um monte de coisa, perseguição. Ele diz, em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meu irmão, se você está em Deus, se você está na direção de Deus, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, Deus quer que você avance. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, a sua vitória é certa. Mas o inimigo quer fazer você acreditar que não. Eu não sei como é que funciona aqui, mas a gente que é pastor sempre está, pastor, não dá. Aí o pastor dá aquele conselho, o pastor quer colocar para cima. Não, meu irmão, vai em frente, que Deus vai te ajudar. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, clonando a Cassiane lá. Deus vai à frente, vai. E o pastor
Tira todos os versículos que falam de vitória e prega para o irmão. Aí o irmão, pastor, mas para mim não dá não. Para mim tá difícil. Ó dor, ó céus, ó vida. E como é difícil. Vamos para o encontro. Ah, não, pastor. Lá na igreja alguém fala, ah, não. Eu disse, ah, não, é um homem pequeno. Pastor, é difícil. É difícil, é um prédio alto. Não, a gente não pode se deixar levar pelas más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Uma mosca morta, diz o sábio Salomão, uma mosca morta estraga todo o perfume do perfumista. Por isso você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você fala. Deus tinha o melhor dele, ele deu para morrer no nosso lugar lá na cruz. Ou você acha que foi fácil para Jesus avançar? Jesus, quando vai lá para o Getsêmani e ele começa a orar, os seus poros rompem. E o seu suor se mistura ao sangue. E ele diz, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus precisava avançar. Se Jesus não avançasse, nós não estaríamos aqui agora. Jesus avançou apesar da sua carne estar sangrando. Apesar dele estar ali, sabe, debaixo de uma pressão enorme, o inferno inteiro pressionava Jesus. Mas ele diz, eu preciso avançar. Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha. E sabe qual era a vontade do Pai para ele? Cadima. Sabe qual é a vontade de Deus para vocês, igreja? Cadima. Vocês não têm o direito de recuar. Avance. Vocês têm um pastor muito abençoado. Vocês têm um pastor do céu, meu irmão. Louve a Deus. Louve a Deus. Tem muito picareta. Eu já falei. Tem muito picareta por aí. Tem muito enganador por aí. Mas a igreja que tem um pastor tem que adorar a Deus e louvar a Deus e dar glória a Deus. E amar o seu pastor e orar por ele de dia e de noite. Porque esse pastor tem colocado vocês aí no trilho, dando a vocês uma direção. Então avance porque a sua vitória é certa. Terceiro, avance. Primeiro, você precisa avançar porque Deus quer que você avance e não recue. Você precisa avançar porque a sua vitória é certa. Terceiro, você precisa avançar porque Deus está com você. E não sou eu que digo. É Deuteronômio 31, versículo 8. Deuteronômio 31, 8. Eu quero que você receba essa palavra colocando a mão no seu coração. Pastor, vem cá, você vai falar essa palavra aqui, por favor. Vou deixar o anjo da igreja falar isso aqui. Ele não vai ler, ele vai profetizar para vocês. Aleluia. O Senhor é que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Eu queria que você ficasse em pé para receber essa palavra. Essa palavra precisa entrar no seu coração. Não só na mente. Você bate aqui na cabeça para ela descer para o coração aqui. Porque essa palavra, ela está te dando a base para você avançar. Você vai avançar porque Deus não quer que você recue, Deus quer que você avance. Você vai avançar porque a vitória é certa, mas principalmente, você vai avançar porque você não está sozinho, não, Deus está com você. E que essa palavra que o pastor vai liberar para você não seja apenas um escrito bíblico, mas seja uma palavra rema, uma palavra de vida no seu coração. O Senhor é que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixarás, nem te desampararás. Não temas, nem te atemorize. Nome de Jesus. Seja Deus. Obrigado, pastor. Seus óculos. Glória a Deus. Você, meu irmão, que está pensando, eu queria tanto ser líder de célula, mas eu tenho tanto medo. Eu queria tanto ajudar no louvor. Eu até que sei tocar um instrumento, mas eu tenho tanta vergonha.
Ah, a minha voz até que é boa. Não estou falando desafinado querer vir para o ministério de louvor, porque aí, meu irmão, aí não dá, não dá. Mas há pessoas aqui nessa igreja que Deus quer levantar como líderes de célula, líderes de multidão, pastor. Há muitos povoados aqui que precisam de alguém com coragem e ousadia para ir lá e abrir uma célula. Paulo abriu na beira do rio, depois foi para a casa da Lídia, depois forçaram ele a abrir uma célula lá na prisão. E tudo para a glória de Deus. Imagina, pastor, se todo mundo aqui fosse um líder de célula. Essa cidade ia ficar pequena. Eu ia ter que ir para Pancas. Aqui para cima é o que é Mantenópolis. Ia ter que ir para Mantenópolis. Ia se espalhar. Mas às vezes você é tomado pelo medo, pela vergonha, pelo vexame, sei lá. Os traumas do passado, as dores do passado, as decepções que você teve, até mesmo na igreja. E às vezes você tem medo de se envolver. Você tem medo de avançar. Você tem medo de conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, embora Ele já tenha te capacitado. O que é que você faz? Faz como aquele moço que recebeu um talento só e enterrou. De repente alguém diz, não, ele recebeu menos do que os outros. Não, meu irmão, se ele trabalhasse, ele produziria tanto quanto os outros. Não enterre o que você recebeu. A palavra de Deus para você hoje é cadima. Você não tem o direito de recuar. Deus está dizendo para você, avança, vá em frente, prospere. Esperança, essa palavra está no hino de Israel, né? Se for ver o hino de Israel, está lá. Está escrito, cadima. Você precisa olhar para frente. Acreditar que Deus vai mudar a história dessa cidade. Que Deus vai mudar a história desse povoado, dessa cidade, dos povoados ao redor dela. O pastor começou a falar algo aqui que eu quero que essa palavra se torne profética para vocês. O Senhor é quem vai adiante de ti. Quando você se propõe a avançar, Deus vai na frente, meu irmão. E Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorize. Mas Deus não vai só na sua frente. Quando você se dispõe a ir, quando você se dispõe a avançar, cadima, Deus não apenas vai te dar vitória, vai estar com você, mas Ele vai lutar por você. Mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. Irmão, você pode ser incapaz, você pode ter as suas limitações. Esse que vos fala tem muitas limitações. Eu tenho dificuldades que vocês nem imaginam. Sou uma pessoa, desde a minha infância, eu tinha um problema. Eu te digo tinha porque hoje está sob controle. Você já ouviu falar de dislexia? Dislexia leve, lógico, no meu caso. Senão não estaria nem pregando aqui para vocês. Mas você erra as palavras, troca a sílaba das palavras. Até hoje eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assim, os irmãos da igreja já sabem. Quando eu estou fazendo uma coisa, eles vão chegar perto de mim, eles vêm, fácil. Deixa eu terminar isso aqui. Porque se eu estiver falando uma coisa, e alguém for falar uma coisa, aí eu digo, vem cá, o que é que eu estava falando mesmo? Mas eu estou preparando a mensagem no computador, aí eu preparo a mensagem e depois eu vou corrigir os vermelhinhos, porque fica cheio de vermelhinho ali. Troca as palavras. E eu me lembro, isso foi descoberto na minha classe, acho que eu tinha a quinta para sexta, estava na quinta ou na sexta série, que agora é sexto ou sétimo ano, né? Estávamos estudando sobre capitanias hereditárias. E a professora pediu para eu ler, ela já tinha percebido alguns sintomas. E ela pediu para eu ler, que eu sabia ler. Mas quando chegou para ler capitanias hereditárias, eu falava capitânias hereditárias. O Ilan, com muito amor, chegou. Lê de novo. Capitânias hereditárias. Não tem acento no tan. Então, é capitania. Ah, entendi. Capitanias. Agora, lê tudo.
capitanias hereditárias. Elano, lê as letras, cada uma. H-E-R-E-D-I-T-A-R-I-A-S. Agora junta. Hereditárias. Não, agora separa as sílabas. Não, vai comigo. Re. Não tem re aí não. Hereditárias. E ela fez isso com muito amor, para que eu pudesse entender que eu tinha certas dificuldades. Hoje eu estou aqui pregando para vocês, meu irmão. E são pequenas coisas que às vezes atrapalham a gente no dia a dia, mas não faz da gente menor ou pior do que ninguém. Porque a unção do Espírito Santo é a mesma. E o Deus que usa hoje para trazer a palavra a vocês é o Deus que pode usar você. Então você não pode dizer que não tem limite. Eu tenho um amigo pastor, tinha, que ele faleceu, ele era gago. Tocava um acordeon que era uma beleza. E quando ele estava falando com você, você não conseguia falar com ele porque ele dizia assim, você dava uma impaciência. Mas ele pegava o microfone e começava a pregar. Toda a gagueira ia embora. Toda a gagueira ia embora. E ele pregava com autoridade. E muito mais. Deus usava ele para curar os enfermos. Quando ele ia orar, ninguém sabia que ele era gago. Mas quando ele descia do púlpito, ia conversar com você. A gagueira. E as pessoas que achavam que isso seria um empecilho para ele, tornou-se curiosidade das pessoas. Porque é que esse homem é gago. E quando ele pega o microfone para falar do amor de Deus, ele fala como se nunca tivesse tido gagueira na vida dele. E as pessoas eram atraídas. Aquilo que era fraqueza nele tornou-se força para Deus. Meu irmão, pega a tua fraqueza e transforma isso em trampolim para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Não fica reclamando da sua fraqueza. Paulo diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é da fraqueza da gente. Se você receber essa palavra de hoje, você pode ter certeza que Deus vai te usar tremendamente. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Meu irmão, para a gente concluir por hoje, que eu não sei se eu passei da hora, mas é preciso avançar. É preciso prosseguir, mesmo que esteja doendo, ainda que você não tenha mais forças, ou ainda que você ferido, ainda que você tenha sido decepcionado, frustrado, desanimado, ainda que você traga feridas do passado. Paulo não desistiu dos seus discípulos. Paulo não desistiu daquele povo que foi gerado na prisão. Não desista das pessoas que você tem evangelizado. Não desista das pessoas que você tem ganhado para Cristo. Não desista, acima de tudo, do chamado de Deus para a sua vida. Não desista daquilo que o Senhor tem proposto para você. Levanta a sua cabeça agora, porque Deus quer usar você de forma tremenda. Isaías 41, 10, 12, do 10 ao 12. Isaías 41, 10, por favor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Deus está falando, olha que coisa linda. Deus assumindo a responsabilidade de cuidar de você. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. E te sustento com minha destra fiel. Deuteronômio 3, 22, que eu esqueci de ler. Deus lutará por você. Deus lutará por você. Não temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós.
Deus vai lutar por você. Ainda que as suas lutas sejam grandes, você só precisa avançar. Só avançar. E deixa que Deus vai na frente. Você só precisa avançar, sair da zona de conforto. Deixar os seus medos lá no passado. Deixar as suas frustrações lá no passado. Deixar tudo que te machucou lá no passado. Há uma nova vida, há uma nova unção, há um novo tempo chegando para essa igreja. Cantares diz no capítulo 2 que o inverno já acabou, que o inverno já passou. Esse inverno aí fala de momentos duros, de momentos difíceis, de momentos de escassez, mas Deus está dizendo que o inverno já passou e o tempo de cantar chegou, meu irmão. Você tem que se posicionar apenas, como fizeram os cantores lá de Josafá. A batalha é árdua, o inimigo é maior do que você. Josafá diz, chama aí os levitas aí, manda eles vestirem vestes de louvor e bota eles lá na frente. Não, mas quem tem que ir na frente não são os arqueiros, não são os soldados. Não, bota os levitas lá. Falando em levitas, vocês podem subir aqui pra gente adorar um pouco? Bota os levitas lá na frente. E os levitas começaram a cantar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de repente o anjo do Senhor veio e desbaratou o inimigo. Deus vai lutar por você e Ele está preparando algo novo, pastor, para essa igreja. Isaías 43, 18. Deus está preparando algo novo. Poxa, nós já estamos vivendo a novidade linda, e Deus fazendo coisas, tem mais, claro, meu irmão. Isaías 43, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Põe na NVI, por favor, na linguagem de hoje, uma das duas está boa. Ah, que coisa linda aí, olha, assim fica melhor de entender. Esqueçam o que se foi. Machucaram você, marcaram você, decepcionaram você. Foi o filho, foi o pai, foi a mãe, foi o marido, foi a esposa, foi o melhor amigo que te traiu. Foi a igreja que te machucou. Meu irmão, nós estamos vivendo um novo tempo. Deus está dizendo, é um novo tempo para essa igreja. Esqueça o que se foi. Você já viu aqueles filmes de prisioneiro que tem aquela corrente e uma bola desse tamanho, no camarada não escapar? Aquele filme de cowboy antigo tinha, né? Os caras ficavam trabalhando ali fazendo trem, a linha do trem, e aquela bola, para ele não correr, ele tinha uma certa liberdade, mas não podia correr porque aquela bola o prendia. Hoje, aquela bola se chama passado, que tem aprisionado você de ser uma bênção no futuro. Deus está te chamando para dar algo novo para você. Ele diz, esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Olha o que Deus está falando mais aqui para a gente no versículo seguinte. Vejam uma coisa nova. E Deus está falando, ela já está surgindo. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro. Você crê nisso?